relação ao que podem te perguntar também, sempre, padre, sobre os erros do passado, né? Idade Média, Inquisição e tudo mais. O que você tem que falar dessa história? Eu sou professor de história da igreja, né? E eu acho interessante que tudo precisa ser estudado, Vilela, dentro do contexto da época. Claro. Quando nós separamos a história da igreja do contexto da sociedade do Império Romano, da história do mundo, do período filosófico, do período teológico, nós vamos enxergar só a desgraça. É. Porque, de fato, foi uma instituição perversa neste período. Só que nós temos que entender quem é que praticava a perversão. Então, a igreja errou. A igreja errou pela perversão de quem estava no poder. E quem estava no poder não eram cristãos de verdade. Eram interessados em títulos e poderes que tinham sobrado do Império Romano e que a igreja agora distribuía de acordo com os clãs familiares. E essas pessoas, para receberem títulos, se batizavam, se autodenominavam cristãs para serem aceitas dentro das normativas que a igreja tinha agora e que tinha absorvido do Império Romano. Mas nós tivemos no trono de São Pedro, na cátedra de Pedro, ou seja, o bispo de Roma, o Papa, nós tivemos papas que nunca acreditaram em Nosso Senhor Jesus Cristo. O quê? Estavam ali apenas por título. Chegaram ao trono de Pedro por conta de política. Se batizaram para poder ter títulos. Por isso nasciam as aberrações. Então nós não podemos dizer a Igreja Católica. Nós estamos falando de 2000 anos de história. Você quer falar de qual período? Idade Média? Vamos falar de 500 anos, 400 anos de Idade Média, 600 anos? Vamos delimitar o espaço? Porque a Igreja não foi durante 2000 anos o que ela foi na Idade Média. Então nós temos que entender, e aqui a razão é fundamental. Porque a igreja de Jesus Cristo, que nasce com Cristo a partir dos apóstolos e da sucessão apostólica, é a mesma igreja que está viva hoje. Pedro está vivo em Francisco, assim como os 12 apóstolos estão vivos nos bispos. É a mesma igreja. Eu não posso dizer que esta igreja é a mesma que cometeu tudo o que aconteceu na Idade Média, porque ela não está presa na Idade Média. Nós temos 2000 anos. A Idade Média foi um passado da igreja, corrompido por poderes que em momento nenhum se interessavam por Deus. Se interessavam pela política e por títulos humanos. E para o contexto filosófico, social e político da época, era interessante. Então não é eximir a igreja de culpa, mas não é olhar para a igreja de hoje e dizer: hoje vocês são culpados pelo que aconteceu há 500, 600 anos atrás. Entendi. Né? Porque é uma ignorância dizer isso. Ah, mas vários papas pedem perdão. É o mínimo que o líder de um movimento como a Igreja Católica, que é a maior instituição de congregação de pessoas, tem que fazer. E a mais longeva, reconhecer, né? a mais longeva e a maior. Né? O próprio Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele no Pinga Fogo se o espiritismo ia crescer, se era a pretensão do espiritismo do Brasil passar à Igreja Católica. E ele falou: jamais. E se o espiritismo um dia pensar sobre isso, o espiritismo precisa acabar. Porque nenhuma religião tem a competência e a sabedoria para poder reunir tantas pessoas em pró da mesma ideia e do mesmo objetivo. A Igreja Católica, ela é fundamental para o mundo. Isso saiu da boca de Chico Xavier. Que eu falo Chico Xavier porque é o grande nome do espiritismo no Brasil, na América Latina, e se tornou mundialmente conhecido. O povo às vezes me chama de espírita, me chama de macumbeiro, porque eu transito nesse mundo. Então, se a gente tirar a razão das coisas, Vilela, a gente vai entrar na ignorância total. Então, por que eu digo que a igreja, e defendo com unhas e dentes, a igreja é do Espírito Santo? Porque nós, homens, não conseguimos destruí-la até hoje. Isso é verdade. Apesar de tudo, ela está Apesar de nós, ela está viva, porque ela é do Espírito Santo, ela não é nossa. Entendendo igreja num conceito amplo, né? No conceito de igreja, corpo místico de Cristo, não templo. E não religião específica. Não religião, não. A igreja. Outra coisa também que tem bastante discussão em relação à Igreja Católica, principalmente com os evangélicos, é em relação à idolatria, né? Em relação à adoração a
figura da Virgem Maria. Uhum. Tem muito atrito e muita divergência em relação a isso, né? Qual que é a posição de vocês? A igreja resolveu essa questão no século IX. Essa crise foi no século IX, Já? quando os gregos ortodoxos, século- os cristãos do Oriente, falaram para os cristãos do Ocidente, latinos, do Império Latino, que eles não podiam mais cultuar as imagens dos santos na figura das estátuas, como era costume romano. Entendi. Porque os romanos tinham estátuas, Sim. os gregos tinham pinturas bizantinas, mosaicos. Então, os cristãos do Oriente faziam quadros pintados com ouro, com arte mosaica. É o período bizantino que ficou. Já os cristãos do Ocidente absorveram do Império Romano a criação de estátuas. E da própria Grécia, né? E a Grécia, que Com também suas teve isso. esculturas, enfim. Mas o cristianismo grego era o cristianismo da pintura bizantina. O cristianismo latino foi das imagens das estátuas romanas, que representavam as pessoas que morriam em testemunho de amor e fé pela igreja. Então os gregos questionam os latinos. Vai ter um concílio para definir sobre isso. É uma crise iconoclasta. Ah, é? Teve um concílio só para isso. E no concílio resolveu-se, definiu essa fé. As representações dos santos e da Virgem Maria no Oriente permanecem como pintura, como ícone, porque ícone em grego significa rosto, Sei. face. Então, para eles, o ideal era fazer pintura, os ícones, e não fazer as estátuas romanas conforme o Império Romano ensinava. E para o Ocidente ficou definido, não, vocês aprenderam a fazer estátuas no Ocidente, continuem fazendo estátuas. É uma definição conciliar, social. Por quê? Porque o Ocidente estava acostumado com estátuas, o Oriente com pinturas. Então a igreja faz essa enculturação. E a ideia de adoração é um equívoco que também já foi resolvido em concílios muito antes da Idade Média. Os cultos de latria, eles vão ser divididos. Então, o culto de latria, que é o culto de adoração, Sim. ele é dado a Deus. E a Cristo. Somente a Deus. Então, a Cristo Nosso Senhor, como Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ao Divino Espírito Santo, que é a ação, o agir de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. A adoração somente a Deus. A Virgem Maria, nós temos o que nós chamamos de primeira veneração. Aí nós vamos falar de dulia. A protodulia se dá à Virgem Maria. Que é a diferença Que entre a ela está adoração... acima, no cristianismo, ela é o maior exemplo a ser seguido. Então nós olhamos para a Virgem Maria e copiamos o modelo daquela mulher para vivermos uma vida cristã saudável e real. E depois dela, os que vieram, os apóstolos, os mártires, os santos próprios do tempo. Então nós não adoramos essas pessoas. Você tem alguma foto do seu pai ou de alguém que você admira? Sim. E toda vez que você vê essa foto do seu pai, isso não remete a você às competências, às A características? memória. A memória, o caráter dele? Sim, mas eu não... E isso não te mobiliza a ser Eu não uma pego pessoa... a imagem do Santo Antônio e faço alguma coisa para casamento, por exemplo. Não faço Justamente, porque isso, é. não é Faço para isso com a Santo foto do Antônio. meu pai, assim. Não é para Santo Antônio que a gente pede. É pra Deus. A gente pede para Deus. Mas tem muita gente que confunde, né? Tem muita gente Tem. louca para tudo. Tem gente que confunde Jesus com Genésio. Exato. Tem Então, gente que vai confundir tudo que nós estamos falando aqui? tem gente, Então tá tudo inclusive, certo. que não vai entender o que nós estamos dizendo. E eu gosto sempre de repetir: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. O santo é a inspiração de caráter, de vivência, de ter alcançado. É como você olhar para a foto do seu pai e dizer assim: meu pai conseguiu criar os filhos honestos, meu pai venceu, combateu o bom combate e ele venceu. Então, mas eu quero em vez- ser em como vez o de meu orar pai. para um santo, por que não ir direto para Cristo ou para Deus? Aí já nasce o que nós chamamos da intercessão, que inclusive vai ser o evangelho desse domingo. A liturgia desse domingo é das bodas de Caná. É o primeiro milagre de Jesus. Um fato curiosíssimo, que acaba o vinho da festa, Isso. Maria se levanta da mesa, vai até Jesus e fala: eles não têm mais vinho. E Jesus olha para ela e fala: o que que eu tenho a ver com isso? Tô de boa aqui. É, Porque a minha hora não chegou. Maria se recolhe.
Jesus continuou comendo? Não. O que ele fez? Transformou água em vinho. Por quê? Pelo pedido da mãe. Intercessão. Eu posso ir direto a Jesus? Eu não tenho as virtudes da Virgem Maria, Vilela. Mas se você quiser tentar. Mas você pode tentar. Eu não me sinto digno. Eu preciso de quem tem méritos para isso. Mas ninguém vem ao Pai senão... Se não por mim, sem dúvida. Por isso que eu olho para Maria e peço para copiar o exemplo dela e ter um coração como o do filho dela. A senhora me ensina a amar o seu filho, porque se alguém sabe o que é amar Jesus, é a mãe dele. Se eu te pedir algo muito precioso aqui do seu estúdio, talvez você vai ter dificuldade de me dar. Mas se o seu filho falar, papai, por favor, dá aquela máscara do Mr. M pra Andréia. Isso é muito importante pra mim, papai. Por favor, sou eu que tô pedindo, dá a máscara do Mr. M pra Andréia. E não existe a ideia da intercessão sem obediência. Então, olhar para Jesus ouvindo a mãe fazendo um pedido, ele não respondeu sim ou não. Pelo contrário, ele foi messiânico. A minha hora de se apresentar como Messias não chegou ainda. Se eu fizer isso aqui agora, tornar isso público, pode ser que eu não complete meu ministério. Que as pessoas me matem antes. Tanto que ele fala, a minha hora de me manifestar como Messias esperado pelos profetas e pela lei não chegou. E o evangelista não fala mais nada. Simplesmente diz que ele levantou-se, chamou os garçons e falaram, quantas talhas tem aí? 6, que também já é um símbolo. E mandou eu fazer o que com as talhas? Encher de água. Então, ele estava jantando. Ele não falou sim ou não para Maria. Só que pela obediência, ele se levanta e pela intercessão dela, ele faz acontecer. Então não tem como a gente dizer que isso não existe. Ah, eu vou direto a Jesus. Quando o povo falou para Moisés que eles queriam falar diretamente com Deus no Alto Sinai, e que Moisés falou para Deus, eles querem que o Senhor fale diretamente com eles. Deus vai perguntar para Moisés, eles estão prontos? Moisés falou, dizem que sim. E Deus abriu a boca. Quando Deus falou, o que aconteceu? Todos caíram por terra porque não tiveram condições de abarcar a potência, de o tamanho, a grandiosidade de Deus. Entendi. Então, a ideia da intercessão é justamente porque nós temos pessoas as quais nós chamamos de bem-aventuradas. Porque quais são as bem-aventuranças? Jesus ensinou. Quem são os bem-aventurados? Ele prega no seu Sermão da Montanha, que é mais conhecido como Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. E ali ele diz, quem são os santos? Quem vão ser santificados? Os que viverem essas bem-aventuranças. Porque o bem-aventurado significa feliz. Tanto que a abreviatura é beato. Bem-aventurado, beato. E beato em latim é feliz. Uma pessoa feliz. Então, por que ele é feliz? Porque ele alcançou o reino de Deus. E nós acreditamos desde o século IV, Vilela, no concílio de Constantinopla, que foi realizado depois do concílio de Nicéia, para completar o credo da igreja. No século IV ficou definida a comunhão dos santos. Nós estamos falando do concílio de Constantinopla, onde se define que cremos na comunhão dos santos, naqueles que viveram a nossa carne, mas foram justificados e já estão diante de Deus. E por estarem diante de Deus, contemplando Deus na sua onisciência, onipresença e onipotência, podem, por meio do olhar de Deus, olhar por nós. Porque eles já estão na igreja triunfante e eles intercedem pela igreja militante que somos nós. Enquanto nós que estamos vivos, rezamos pelos mortos, que é a igreja padecente. Então, existe esse fluxo, esse movimento entre essas três igrejas. A triunfante, que já contempla a face de Deus. A padecente, que são aqueles que estão no purgatório. E a militante, que somos nós que peregrinamos pela vida. Por esse mundo. Por isso militamos ainda no mundo. Então nós intercedemos pelos que padecem, nós rezamos pelos mortos. Daí nasce a tradição de rezar pelos mortos. Nós rezamos pelos que padecem. Já os que estão glorificados, que já estão triunfantes, rezam por nós que militamos.
para que a gente alcance o que eles alcançaram. Então, a intercessão, a comunhão dos santos é uma definição de fé do século IV, início do século V. E que foi sendo resgatado não foi nem por Lutero, nem por Calvino, e muito menos por Henrique VIII. Isso surge agora com o neopentecostalismo, que não pertence ao protestantismo raiz. Sim. O protestantismo raiz não abre mão desses concílios. Então, a comunhão dos santos, a verdade dita, a figura do Pai, a figura do Filho, a definição do Espírito Santo, a figura da própria Virgem Maria, a definição da Theotokos de Maria como mãe de Deus, que é uma definição do século IV. Por que que depois de 1000 e tantos anos as pessoas se sentem no direito de mudar tudo que é a tradição e o magistério cristão, porque eu não vou falar nem da igreja, porque é o cristianismo, porque não existia a ideia de outra igreja fora do cristianismo. Então todos eram cristãos católicos, universais. E depois surge essa balbúrdia e essa confusão mental, né? Porque a palavra, ela acaba se tornando um instrumento muito forte na mão das pessoas com o protestantismo, quando ele diz que basta a graça de Deus e a inspiração de Deus para você interpretar a palavra. Esqueça o magistério, esqueça a tradição. Cada um é capaz de interpretar por si mesmo. Aí nasceu o grande erro.